Olá, nesse vídeo eu vou explicar como usar uma metodologia que serve para você fazer análise de currículos em processos seletivos. Porque a gente às vezes recebe uma quantidade enorme de currículos e eles são despadronizados, cada um vem com informações diferentes e é difícil você analisar de forma rápida tantos currículos. Além disso, tem uma outra questão importante. Um candidato é melhor em um quesito, enquanto o outro é melhor no segundo quesito, um terceiro é melhor no terceiro quesito. Como fazer para poder comparar entre eles? Então, essa é uma metodologia simples que eu desenvolvi e que pode ajudar quando você tiver uma seleção para conduzir. Bom, essas são as etapas básicas para se fazer uma boa análise curricular. E eu vou explicar cada uma delas, dando exemplos que são apenas exemplo, porque não tem como padronizar isso. Cada seleção precisa considerar as características da empresa que está selecionando, do cargo para o qual está sendo selecionado. Então, são só exemplos, um passo a passo, até a gente ter a chamada aplicação, que é a última etapa. Bom, primeira coisa, vamos escolher os fatores de avaliação. Por exemplo, eu posso querer avaliar nos currículos a escolaridade, a experiência que o candidato possui na área e o quanto ele domina de inglês. Isso são só exemplos. Poderia tirar qualquer um desses e acrescentar outros, não precisa ser 3 fatores, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6. Cada caso é um caso, como já falei. Depois, precisa definir o peso. E aí, mais uma vez, as características de cada organização são preponderantes de cada cargo. Há cargos e organizações em que a escolaridade, por exemplo, é mais importante que a experiência. Na área acadêmica, por exemplo, muito comum. Outros, uma área mais operacional, de uma indústria, por exemplo, pode ser o contrário, né? Então, isso aqui é só um exemplo. Tem que quem vai conduzir o processo seletivo fazer uma distribuição aí do 100% de acordo com as peculiaridades do cargo e da organização. E aí, conhecidos os percentuais, a gente vai calcular também em paralelo qual é a faixa de cada um dos fatores. Começamos sempre com A, com o mais básico. E aí pode avançar até o C, até o D, até o E. Não tem um padrão, são 3 faixas, são 4 faixas, depende caso a caso. O A é o mais básico exigido para aquele cargo. E aí a gente avança até aquele que é considerado o mais elevado, tá certo? Para o cargo. Então, aqui, por exemplo, em pós-graduação. Se fosse uma seleção para uma universidade de professores, iria até doutor, por exemplo, e não entraria superior incompleto e nem superior. Começaria pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, assim, como eu falei, cada caso é um caso. Isso aqui é só um exemplo, abrindo os níveis crescentes para a escolaridade. Experiência. Olha lá, não possui. Ou poderia ser há 2 anos, se é um cargo que não admite alguém que não possua. E vai assim por quantas faixas achar conveniente. Essa abertura que eu fiz aqui é apenas um exemplo. Domínio de inglês, do não domina até o fluente. Tá? Agora, a gente prepara uma ficha padronizada, e isso é muito importante. Não dá para ficar pegando aqueles currículos, seja em papel, seja em meio eletrônico, que cada um coloca informações diferentes, que cada um coloca uma ordem distinta. Então, a gente prepara um formulário eletrônico onde reproduz exatamente aquelas faixas. A pessoa vai marcar ali um X, vai selecionar. Qual o grau de escolaridade? Superior incompleto. Então, isso aí é muito importante para facilitar a análise. Inclusive, depois, com um software muito simples, você faz a tabulação daqueles currículos, né? E aí a gente vai escolher uma escala de pontos. Essa escala tanto faz. Eu coloquei 0 a 500, poderia ser 0 a 100, 0 a 200, 0 a 1000, ou eu poderia, em vez de 0, começar com 100 e até 200. Isso aí não tem a menor importância, porque o que eu quero é estabelecer um ranking. Então, posso arbitrar qualquer mínimo e qualquer máximo. O mínimo a gente coloca 0 para facilitar, não é? E aí, uma regra de 3 simples, eu consigo calcular o mínimo e o máximo de cada fator que eu escolhi. Então, se eu arbitrei que a escolaridade vai valer 35% do total, o mínimo dela vai ser 35% de 0, que é o mínimo geral, vai dar 0, óbvio.
E o máximo, 35% do máximo geral, que é 500, que dá 175. A experiência, eu arbitrei antes que valeria 45%. Então, o máximo dela vai ser 45% de 500, que dá 225. E o inglês, 20% de 500 dá 100. Então, isso aí foi o meu cálculo, regra de 3, para achar em cada fator. Quem tiver pior na escolaridade, no mais baixo, vai estar com 0 pontos nesse fator. E quem tiver no topo da escolaridade, no caso ali pós-graduação, vai estar com 175 pontos. Então, eu transponho isso para cá. Olha, eu já calculei, então, quantos pontos eu vou atribuir para cada currículo que estiver no grau mínimo e no grau máximo de cada fator. Preciso saber agora como que vou pontuar os graus intermediários, o B da escolaridade, o B e C da experiência e domínio de inglês. Então, como é que eu faço isso? Essa é a fórmula. N é a diferença do A para o B, do B para o C. Então, a diferença de um grau para o outro em cada fator é o N. Ponto máximo do fator, eu já calculei, ponto mínimo. NG, número de graus. Quantas letras tem o fator? Então, por exemplo, A, B, C são 3 letras. A, B, C, D são 4 letras, né? E por aí afora. Essa é a fórmula. Então, vou calcular aqui da escolaridade. Eu já calculei anteriormente pela regra de 3, que o ponto máximo que alguém pode obter na escolaridade são 175 pontos. E o mínimo 0. E quantos graus tem escolaridade? Tinha A, B e C, né? Que era superior incompleto, superior completo com a graduação. 3 graus, menos 1 sempre. Essa é a fórmula. Então, 175 dividido por 2 vai dar 87,5. Podemos arredondar para 87. Não precisamos trabalhar com casa decimal, acho que não há necessidade. Mas se quiser trabalhar, trabalho. Fazendo essa mesma conta para os outros 2 fatores, eu descubro que o N da experiência é 75 e que o N do domínio de inglês é 33. Bom, aí agora eu posso calcular os pontos intermediários, fazendo como? Lembrando, A mais N é igual a B. Então, se o N da escolaridade eu calculei que é 87, e eu sei que o A dela é 0, o B é 0 mais 87, ok? Experiência na área, eu calculei o N de 75. Então, o A é 0, o B é A mais N, 0 mais 75. E o C é B mais N, 75 mais 75, 150, ok? Então, aí eu já sei quantos pontos eu vou atribuir a cada um dos graus dos fatores. Bom, agora aplicando a matriz avaliativa, eu tenho que puxar lá daquele formulário eletrônico uma tabela, né, um resultado, onde apareça assim, olha, essa candidata, a Ana Paula, na escolaridade, ela tinha ali superior incompleto, ficou com A. Na experiência, ela tinha até 2 anos de experiência, ficou com B. E no inglês ela é fluente, ficou com D de dado. E assim eu preencho de todos os candidatos. Depois, basta colocar aqui aquela pontuação que eu calculei anteriormente. Quanto vale o A na escolaridade? 0. Quanto vale o C? 175. Quanto vale o B? Pronto, olha aí, ó. Está o total aí calculado para mim. É claro que eu não vou fazer esse cálculo nunca de cabeça, isso tudo aí, qualquer softwarezinho fácil faz isso aí, né? Então, olha lá que beleza. Eu já sei exatamente qual é o peso de cada currículo. E aí, eu posso tomar decisões gerenciais muito simples, como, por exemplo, retirar todos os que estão com menos de 300 pontos, por exemplo, nem passam para a etapa posterior da seleção. Lembrando, porém, que o currículo é apenas um indicativo inicial, é aquela peneira grossa, onde você retira aqueles menos qualificados. Mas o currículo serve mais para mostrar quem é pouco qualificado do que propriamente para decidir quem são os melhores candidatos. Deve ser apenas uma peneira grossa, como eu falei, ok? Mas então, com essa metodologia e com o uso de recursos de informática, você pode pegar 100 mil currículos e rapidamente você tem esse resultado. E se você recebeu o currículo em papel ou em Word, PDF, e está com esse problema, o que você faz? Você manda um e-mail para essas pessoas falando, olha, para continuar no processo seletivo, por favor, acessar aí o endereço do formulário eletrônico e preencher esse formulário, que é a maneira mais fácil, ok? Bom, eu espero que tenha sido útil a você essa metodologia que eu adaptei aí para fazer a matriz de análise curricular.
E se você gostou, quiser conhecer outros filmes, tem aí o canal do YouTube, tem aí também o meu perfil no Instagram e o meu e-mail para contato se você precisar qualquer outra informação, ok?